Olá! Hoje a gente vai dar continuidade aos estudos que vinham sendo feitos na escola, mas agora, por conta da situação que estamos vivendo, vamos fazer isso de uma forma diferente. O pessoal aqui da Positivo Soluções Didáticas está preparando esses roteiros de estudo para que você possa dar continuidade ao teu aprendizado a partir de casa. Aqui em História a gente vai tratar um pouquinho mais sobre a Revolução Russa. Possivelmente na escola, no início do capítulo que trata da Revolução Russa, você já estudou sobre os motivos, sobre as razões que levaram essa revolução a ocorrer. Então vamos retomar um pouquinho esse conteúdo antes de dar continuidade. A família real da Rússia, comandada pelo czar, estava no poder desde o século XV. Então, antes dos portugueses chegarem no Brasil, essa família já estava no poder da Rússia. E daí já lá na passagem do século XIX para o século XX, dos 1800 para os 1900, o governo não conseguia mais controlar o território, em virtude do tamanho da Rússia. Então, com a formação desses estados nacionais modernos, centralizados, que exigiam uma burocracia, uma centralidade das decisões, era importante que o poder do czar, do rei, do presidente estivesse próximo de todo o território, estivesse presente em toda a área ocupada por aquele país, o que não acontecia mais na Rússia. Além disso, a economia da Rússia era essencialmente agrícola, pouco industrializada e passava por momentos ruins de colheita. Por vários anos seguidos, houve quebras na colheita, ou seja, foi colhido menos do que se esperava. Isso gerou fome, gerou desemprego. Toda essa situação contribuiu para gerar um clima de tensão, um clima de desconforto, de desagrado entre a população. Nesse contexto, o socialismo passou a ganhar espaço na sociedade russa, uma vez que essa sociedade descontente buscava outras formas de organização, outras respostas para os problemas que eles não conseguiam resolver. O protesto do povo contra essas péssimas condições de vida geraram ações violentas do governo. Um exemplo é o Domingo Sangrento. Reveja esse tema acessando a RA da página 35. Além de todos esses problemas, a Rússia ainda se envolveu em alguns conflitos. Bem no comecinho do século XX, em 1905, o governo russo decidiu entrar numa guerra contra o Japão, pelo domínio de uma área que ficava onde hoje é a China, a região chamada Manchúria. Uma guerra sempre é algo muito custoso, é algo que demanda muitos recursos. E isso levou a Rússia a enfrentar ainda mais problemas. O povo empobrecido ficou ainda mais debilitado. Para agravar a situação, a Rússia perdeu essa guerra e não conseguiu conquistar aquela região. Alguns anos depois, em 1914, vai eclodir, vai começar a Primeira Guerra Mundial na Europa. E a Rússia, mais uma vez, vai entrar nesse conflito, o que vai agravar ainda mais a situação do país. Toda essa situação de crise levou, em 1917, o czar Nicolau II a renunciar, a abdicar do seu cargo de czar, de imperador russo, uma ação que foi levada a cabo principalmente pelos militares. Então agora vamos fazer uma atividade de revisão desses conteúdos que vocês provavelmente já tinham estudado. Abra o seu livro de atividades na página 21 e realize o exercício 2. Leia o comando desse exercício com bastante atenção. Essa questão vai te ajudar a revisitar os acontecimentos que levaram à Revolução Russa. Depois de resolver essas atividades, retome o vídeo desse roteiro. Hoje iremos compreender os processos revolucionários e os seus principais atores, as pessoas que tiveram papéis mais importantes nesse processo. No ano de 1917, a Rússia passou por duas revoluções. A primeira foi encabeçada pelo grupo chamado Menchevique, que era um grupo minoritário dentro do Partido Social Democrata da Rússia. E essa revolução teve um caráter burguês, então lembrando revoluções que tinham ocorrido anteriormente na Europa. Os líderes decidiram por não sair da Primeira Guerra, que ainda estava ocorrendo, apesar de a Rússia estar investindo dinheiro e se encontrar destruído, não só por conta da guerra, mas por conta daqueles problemas que a gente já mencionou. Nesse período, o Lenin, integrante do grupo majoritário do partido que a gente mencionou, o grupo chamado Bolchevique, publicou uma carta protesto.
argumentando que a Rússia deveria sair da guerra para cuidar dos problemas internos. Essa carta-protesto, esse movimento do Lenin, deu origem à Segunda Revolução, que ocorreu em outubro de 1917. Nessa segunda revolta, os bolcheviques tomaram o poder. E essa segunda revolução tinha um caráter proletário. Abra seu livro na seção Outras Versões, na página 41. Leia o texto de apoio atentamente e, após realizar a leitura, resolva a atividade proposta. Ela irá permitir entendermos as diferenças entre as duas revoluções ocorridas em 1917. Depois de resolver essa atividade, retome esse roteiro. Nem todo o povo da Rússia foi a favor da Revolução de Outubro. Isso dividiu a sociedade em dois principais polos, gerando uma guerra civil, quando dois grupos dentro de um mesmo país disputam o poder. Esses dois grupos foram o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, que estava do lado dos bolcheviques, e o Exército Branco, liderados pelos membros do governo da Revolução de Abril e por indivíduos que foram excluídos do poder pela Revolução de Outubro. O Exército Vermelho passou a agir de forma repressiva com quem discordava de suas medidas, como o confisco de toda a comida para redistribuição em virtude do agravamento da situação econômica. Para fazer frente a essa situação, Lenin lançou a nova política econômica, conhecida pela sigla NEP, que visava repensar as atitudes do governo, e passou então a permitir que pequenas empresas privadas e os agricultores realizassem o comércio, não ficando mais toda a economia centralizada no poder do Estado. Mas a repressão e o controle dos meios de comunicação ainda eram uma realidade. Isso vai continuar mesmo após a morte do Lenin, que vai ocorrer em 1922. Além desses problemas ligados à repressão, ao controle estatal, vai haver uma disputa dentro do poder da então União Soviética, entre o Trotsky e o Stalin. Sendo que quem vai ganhar essa disputa e assumir o poder em 1924 vai ser o Stalin. Qual era a principal diferença entre esses dois? O Trotsky defendia que a revolução, que o comunismo devia se espalhar pelo mundo. Já o Stalin defendia que primeiro era preciso consolidar essa revolução dentro da Rússia, que então era a União Soviética, e depois levar isso para o restante do mundo. O Trotsky acabou perdendo a disputa, como comentamos, o Stalin assumiu o poder em 24 e ele vai se exilar no México, onde vai acabar sendo assassinado. Abra o seu positivo ON e realize a trilha destinada ao terceiro capítulo do volume 1. Na parte de sondagem, você vai revisar a teoria marxista, base do pensamento socialista que levou à Revolução Russa. Na parte de reforço, você vai compreender esses conceitos essenciais do conteúdo, como proletariado e burguesia. No conteúdo, você vai revisitar o cenário da Rússia nesse período de revolução e na avaliação poderá testar os conhecimentos adquiridos ao longo do capítulo. Além disso, na aba Saiba Mais você pode conhecer melhor a família czarista. Depois de realizar essas atividades, retorne para o fechamento. Então, nesse roteiro, a gente aprendeu um pouco mais sobre a Revolução Russa, os seus agentes, os impactos e os protagonismos, buscando compreender a queda da era czarista na Rússia e a ascensão do socialismo, assunto que vai ser tratado melhor na sequência.